Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão. Todo dia! Bora para mais uma resenha! Você não vai acreditar na bomba que está circulando no mundo do futebol brasileiro. Fontes extraoficiais apontam que Hulk, o gigante atacante que tem feito história no Atlético Mineiro, pode estar prestes a dar um passo que vai abalar a relação entre torcedores e clubes. Imagine a situação. Um jogador de tanta importância, referência em gols e raça dentro de campo, rompendo o vínculo com o Galo para, supostamente, fechar com um dos maiores rivais do país, o Flamengo. É claro que rumores sempre circulam em redes sociais e grupos de torcedores, mas a intensidade dessa informação está chamando a atenção da imprensa e principalmente da torcida atleticana, que não se conforma com a possibilidade de perder um dos seus símbolos mais recentes. Hulk construiu uma trajetória sólida, marcada por gols decisivos e partidas memoráveis, e agora o mundo do futebol se enche de perguntas sobre motivação, contratos e interesses que possam ter levado a esse suposto desfecho. O que teria levado o atacante a considerar essa mudança tão significativa em sua carreira? Seria apenas uma questão financeira ou haveria outros fatores envolvendo planos de carreira e projetos pessoais? O que se percebe é que, se essa informação se concretizar, teremos um dos maiores capítulos de especulação da história recente do futebol brasileiro. A repercussão de rumores envolvendo o Hulk e seu futuro tem gerado debates acalorados entre torcedores, analistas e até ex-jogadores. Alguns apontam que a decisão do atleta pode estar ligada à ambição de jogar em um clube com projeção internacional ainda maior, enquanto outros acreditam que questões familiares ou pessoais influenciam mais do que aspectos profissionais. Vale lembrar que Hulk começou sua carreira no Vitória, se destacando desde muito jovem e passou por clubes internacionais, construindo um currículo que qualquer jogador sonharia em ter. A possibilidade de se transferir para o Flamengo reacende o debate sobre o poder de sedução dos clubes cariocas, que, historicamente, conseguem atrair jogadores consagrados com propostas robustas e planos de carreira promissores. Além disso, o Flamengo, conhecido por sua torcida apaixonada e pela capacidade de transformar jogadores em ídolos, surge como um destino tentador. Porém, nada foi confirmado oficialmente, e o Atlético Mineiro, até o momento, não comentou publicamente os rumores. Isso gera ainda mais especulação e teorias sobre o futuro do atacante, que, se realmente mudar de clube, provocará uma onda de análises e repercussões no futebol brasileiro e sul-americano. O mercado da bola é cheio de surpresas e, muitas vezes, rumores que parecem improváveis acabam se concretizando. No caso de Hulk, a complexidade do seu contrato e o impacto que ele tem dentro do Atlético Mineiro tornam qualquer decisão sobre saída ou permanência um tema de debate nacional. Torcedores rivais observam atentamente, enquanto a imprensa esportiva procura fontes que possam confirmar ou desmentir a suposta transferência. Em redes sociais, discussões fervorosas mostram desde torcedores preocupados com a perda de um atacante de referência até admiradores que já projetam a adaptação de Hulk no novo clube. A tensão entre expectativas, contratos e interesses pessoais do jogador cria um cenário altamente especulativo, mas incrivelmente interessante. A cada nova informação, cresce a ansiedade de saber se o Flamengo realmente conseguirá contar com um dos maiores nomes do futebol brasileiro atual. Até lá, as análises sobre motivação,
Desgaste físico, impacto tático e visão estratégica de Hulk dentro de campo são pauta diária entre comentaristas e fãs. Especulações sobre o futuro de Hulk também levantam questionamentos sobre o planejamento dos clubes envolvidos. O Atlético Mineiro, que conquistou títulos importantes com a presença do atacante, precisaria reorganizar sua estratégia ofensiva e buscar substitutos à altura caso a transferência se confirme. Já o Flamengo, sempre atento ao mercado, poderia estar pensando em reforçar seu ataque com um jogador capaz de decidir jogos de forma individual e de agregar experiência a jovens talentos. Rumores indicam que negociações discretas estariam acontecendo nos bastidores, o que aumentaria ainda mais a expectativa entre torcedores. Alguns veículos esportivos mencionam que a negociação poderia incluir cláusulas complexas, benefícios adicionais e planos de marketing, transformando o caso em muito mais do que apenas uma troca de clubes. A movimentação, se verdadeira, seria estratégica e planejada, refletindo uma tendência atual do futebol brasileiro, onde decisões de alto impacto são cuidadosamente avaliadas antes de se tornarem públicas. O fenômeno Hulk não se limita apenas aos gols e às atuações dentro de campo. Sua personalidade, disciplina e presença em treinos fazem dele um jogador admirado por companheiros e treinadores. Rumores sobre sua saída provocam questionamentos sobre o equilíbrio emocional do clube e sobre como a torcida reagiria a uma possível perda. Imagina-se que líderes dentro do Atlético Mineiro já estejam discutindo formas de contornar a situação, seja com negociações diretas, incentivos para a permanência ou projetos que possam convencê-lo a continuar. Por outro lado, o Flamengo, sabendo do peso da notícia, poderia utilizar sua influência para tornar a proposta ainda mais atrativa, apostando na possibilidade de transformar Hulk em protagonista absoluto de sua campanha. A especulação, mesmo sem confirmação, já movimenta redes sociais, grupos de WhatsApp de torcedores e programas esportivos, mostrando o poder que rumores bem articulados têm na construção de narrativas dentro do futebol. Enquanto isso, os fãs de Hulk aguardam cada detalhe, interpretando gestos, entrevistas e postagens nas redes sociais. Qualquer comentário do atacante é imediatamente dissecado e analisado, aumentando ainda mais a pressão sobre clubes e jogador. A expectativa gira em torno de entender se ele realmente pretende aceitar a oferta do Flamengo ou se continuará no Atlético Mineiro, defendendo as cores que o consagraram recentemente. Rumores de bastidores também indicam que negociações podem envolver outros atletas e acordos estratégicos entre os clubes, o que tornaria a transação ainda mais complexa. O cenário é, sem dúvida, eletrizante, e qualquer confirmação oficial será recebida com enorme repercussão no Brasil e no exterior. Enquanto o mundo do futebol debate e especula, Hulk continua sendo o centro das atenções, provando que rumores podem gerar tanto fascínio quanto intriga. Se os rumores se confirmarem, a transferência de Hulk para o Flamengo pode alterar não apenas o equilíbrio de forças entre clubes brasileiros, mas também toda a percepção do futebol nacional. Torcedores do Atlético Mineiro já projetam cenários alternativos para substituir o atacante, discutindo desde contratações nacionais até estratégias mais ousadas para manter a competitividade do time em campeonatos importantes. No Flamengo, por outro lado, a chegada de Hulk seria celebrada como um reforço de alto nível, capaz de transformar o ataque em uma máquina quase imbatível. A especulação cria um clima de tensão e entusiasmo simultaneamente,
E cada detalhe que surge sobre possíveis negociações ou intenções do jogador aumenta a expectativa e a ansiedade do público. A negociação, ainda que informal ou apenas comentada em bastidores, serve como combustível para debates apaixonados entre torcedores, analistas e ex-jogadores que tentam antecipar as consequências de uma movimentação desse porte. A ideia de um atacante tão decisivo mudando de lado é motivo de rumores persistentes que alimentam a imaginação do público e transformam simples especulações em quase certezas temporárias. Além do impacto direto nos clubes, a transferência de Hulk pode influenciar o mercado brasileiro de jogadores como um todo. Outras equipes estariam observando atentamente, avaliando como reforçar seus elencos diante da movimentação de um jogador de alto nível. Rumores indicam que o Flamengo poderia estar estruturando uma proposta que não envolva apenas aspectos financeiros, mas também oportunidades de imagem, participação em campanhas de marketing e condições especiais dentro do clube, visando seduzir o atacante a abraçar o projeto carioca. Ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro teria que lidar com pressões internas e externas para manter competitividade, o que poderia gerar novas negociações e ajustes no elenco. A especulação em torno de Hulk, mesmo que não confirmada, já está moldando estratégias, discutindo cenários e gerando debates sobre futuro, prioridades e ambições de clubes e jogadores. A expectativa é que qualquer movimento oficial cause repercussão imediata, envolvendo imprensa, torcedores e redes sociais em uma discussão intensa sobre o futebol brasileiro. Rumores envolvendo jogadores de peso, como Hulk, sempre despertam interesse internacional. A mídia estrangeira acompanha atentamente movimentações no Brasil, e a suposta transferência para o Flamengo poderia gerar notícias em diversos países, destacando o poder do futebol brasileiro em movimentar grandes nomes. Além disso, a troca de clube de um jogador consagrado envolve não apenas questões esportivas, mas também econômicas e de marketing, com potencial para criar oportunidades inéditas para clubes, patrocinadores e para o próprio atleta. A especulação em torno de Hulk não é apenas uma história de torcida. Ela se torna um estudo sobre como grandes nomes impactam múltiplos setores do esporte. Enquanto fontes oficiais permanecem em silêncio, torcedores e comentaristas se debruçam sobre cada detalhe, tentando antecipar decisões e consequências. Cada postagem nas redes sociais, cada entrevista e cada movimentação é analisada minuciosamente, provando que rumores bem fundamentados podem dominar a narrativa esportiva mesmo sem confirmações oficiais. Outra dimensão dessa especulação é a reação das torcidas. O Atlético Mineiro, acostumado a ter Hulk como referência, precisaria lidar com sentimentos de frustração, indignação e tristeza, enquanto o Flamengo poderia celebrar a perspectiva de ter um atacante de nível internacional em seu elenco. A pressão sobre o jogador também seria intensa, já que qualquer decisão tomada teria repercussões imediatas na opinião pública e nos debates esportivos. Rumores apontam que negociações discretas poderiam estar acontecendo, o que aumenta a expectativa e gera especulação sobre valores, contratos e benefícios oferecidos ao atleta. A complexidade do cenário torna cada detalhe relevante. E comentaristas de futebol têm explorado diferentes perspectivas, tentando entender quais fatores poderiam influenciar a decisão de Hulk, seja por questões financeiras, esportivas ou pessoais. O ambiente é de pura especulação, e cada informação não oficial é cuidadosamente analisada e discutida.
No contexto tático, a saída de Hulk do Atlético Mineiro e eventual chegada ao Flamengo poderia gerar mudanças profundas no estilo de jogo de ambos os clubes. O Galo precisaria adaptar sua formação e buscar alternativas para suprir a ausência de um atacante que impacta diretamente no resultado de jogos decisivos. Já o Flamengo poderia reorganizar sua linha ofensiva, criando combinações que aproveitem a experiência e o poder físico de Hulk. Rumores indicam que a negociação não envolve apenas transferências financeiras, mas também estratégias de equipe, planos de jogo e adaptação de talentos. Refletindo como decisões aparentemente simples podem se desdobrar em múltiplos níveis dentro do futebol. A especulação cria um efeito dominó, incentivando debates e análises sobre como a movimentação de um único jogador pode alterar toda a dinâmica competitiva e psicológica de clubes e torcedores. Além das questões esportivas, há a dimensão emocional e simbólica dessa possível transferência. Hulk representa força, dedicação e consistência, e sua saída do Atlético Mineiro seria sentida não apenas pelos torcedores, mas também pelos companheiros de equipe e comissão técnica. No Flamengo, a expectativa seria de criar um novo ídolo, alguém capaz de inspirar jovens atletas e atrair atenção nacional e internacional. Rumores apontam que a negociação está sendo tratada com cautela, envolvendo múltiplas partes e interesses, o que torna o cenário ainda mais intrigante. A simples possibilidade de concretização já gera discussões sobre legado, liderança e impacto de jogadores de renome no futebol brasileiro. Cada análise, cada comentário, cada especulação contribui para um clima de tensão e expectativa que domina redes sociais, programas esportivos e conversas entre torcedores. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Enquanto nada é oficialmente confirmado, a história de Hulk continua a movimentar o mercado e o imaginário do futebol brasileiro. Torcedores, analistas e jornalistas acompanham cada detalhe, tentando antecipar cenários e repercussões. Rumores de bastidores, especulações sobre contratos e negociações, postagens nas redes sociais e comentários discretos de dirigentes alimentam um clima de tensão e entusiasmo simultâneos. A expectativa gira em torno de saber se Hulk realmente aceitará a oferta do Flamengo ou se permanecerá como referência no Atlético Mineiro, mantendo a história de gols, dedicação e liderança que construiu até agora. O cenário é envolvente, cheio de possibilidades, e prova que no futebol brasileiro, rumores bem estruturados podem dominar a narrativa com intensidade comparável a qualquer partida decisiva ou título conquistado. A cada dia que passa, os rumores sobre Hulk se intensificam e fãs de todos os cantos do Brasil acompanham atentamente cada movimentação do atacante. A especulação não se limita apenas à questão esportiva. Contratos milionários, cláusulas especiais e possíveis parcerias de marketing estariam nos bastidores, tornando a negociação ainda mais complexa. A torcida atleticana, por sua vez, vive um misto de esperança e ansiedade, questionando se existe alguma forma de convencer Hulk a permanecer no clube que o consagrou. Enquanto isso, torcedores do Flamengo já sonham com a possibilidade de ter um atacante de calibre internacional, capaz de transformar jogos e criar momentos históricos. Cada comentário, cada entrevista, cada postagem do jogador é dissecada em redes sociais, alimentando debates intermináveis entre fãs, especialistas e ex-jogadores.
Todos tentando antecipar o desfecho dessa trama que tem todos os elementos de um verdadeiro roteiro de filme esportivo. Nos bastidores, fontes não oficiais sugerem que a negociação pode envolver outros jogadores ou acordos estratégicos entre Atlético Mineiro e Flamengo, o que aumenta ainda mais a complexidade da situação. A especulação de que Hulk poderia trocar de clube não é apenas sobre futebol. Envolve negociações comerciais, interesses pessoais e até projeções internacionais, transformando o caso em um fenômeno midiático. É impossível não imaginar os impactos que isso teria no mercado brasileiro e sul-americano. Considerando que um jogador do calibre de Hulk não apenas decide partidas, mas também influencia contratos, patrocínios e visibilidade de clubes. A cada rumor que surge, cresce a expectativa de saber se estamos prestes a testemunhar uma das maiores transferências da história recente do futebol nacional, capaz de gerar repercussão em nível continental. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando? Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.